Essa história é da servidora pública Daniela Neres, que após o nascimento do segundo filho desenvolveu rejeição ao bebê e viveu um dos piores momentos de sua vida. Porém, hoje, recuperada dessa doença, ela compartilha sua história e ajuda e motiva milhares de mulheres a lidar com isso em suas redes sociais. Eu já era mãe do Matheus quando decidi aumentar a família. Eu e meu marido Sávio nos planejamos e engravidei do Theo, um bebê super desejado. Tive uma gestação tranquila e o nascimento dele foi emocionante. Estávamos felizes. 5 dias após o parto, comecei a desencadear alguns sintomas que não eram normais. Chorava do nada, sentia uma tristeza profunda, perdi o apetite, não conseguia dormir e emagreci quase 10 quilos em 20 dias. Inicialmente eram sensações negativas comigo, mas depois isso avançou para pensamentos ruins com meu filho. Nesse período, meu bebê teve icterícia, o que piorou ainda a situação. Eu passei a ter uma rejeição maior por ele. Quando eu amamentava, sentia vontade de jogar meu filho no chão. Parei de amamentá-lo com 20 dias de vida, com medo de que o desejo fosse mais forte do que eu. Eu tinha consciência que oferecia riscos para ele. Preservar a vida e a integridade dele era a minha prioridade. Após essa decisão difícil, eu me consultei com uma psiquiatra. Contei para ela a tortura que estava vivendo, e ela me diagnosticou com depressão pós-parto e me prescreveu um antidepressivo, mas o remédio demorou para fazer efeito. Iniciei a terapia com um psicólogo 2 vezes por semana e mesmo assim piorava a cada dia. Eu olhava para o Theo e não o reconhecia como meu filho. Não sentia absolutamente nada por ele. Ele parecia um estranho para mim. Eu cuidava dele, dava banho, mamadeira, trocava fralda, fazia dormir, mas era tudo por obrigação. Eu não tinha amor por ele. Essa ausência de amor era devastadora. Eu me sentia muito mal, a pior mãe do mundo, por não amar um filho que eu tinha desejado tanto, que eu tinha amado quando estava dentro da minha barriga, quando nasceu, mas naquele momento era completamente indiferente a ele. A depressão pós-parto bloqueava todos os meus sentimentos, o amor, o carinho e o afeto. O choro do bebê me causava pânico, eu tremia, tinha vontade de sair correndo, de sumir. Não podia ficar sozinha com ele em hipótese alguma. Minha sogra se mudou temporariamente para minha casa. Ela ficava de olho em nós dois e me ajudava nas tarefas domésticas. Nessa época, o Matheus tinha 11 anos e me perguntava: "Mamãe, quando a senhora vai melhorar?" Eu não respondia, eu só abraçava e chorava. A essa altura, eu tinha pensamentos suicidas, não queria mais viver, só desejava acabar com aquela dor. Aos poucos, fui ficando sozinha com ele e criando uma rotina normal. Procurava estabelecer vínculo com o bebê no dia a dia. Os cuidados, que antes eram obrigação, se tornaram prazerosos. Demorei 10 meses para me curar e me livrar completamente dos pensamentos negativos. Recebi alta médica e não tomo mais remédio. Hoje, Theo está com 3 anos e a nossa relação é ótima. Não ficou nenhuma sequela, sou carinhosa e amorosa com ele. O Theo e o Matheus são os amores da minha vida. É como se eu nunca tivesse tido depressão pós-parto. 4 coisas foram fundamentais para eu vencer essa doença. Primeiramente, minha fé em Deus, depois a medicação, o trabalho e o apoio da família. A mensagem que eu deixo é que é possível obter a cura, mas é preciso paciência. Eu as encorajo a nunca desistir, porque não existe amor maior e melhor do que o de uma mãe por um filho. É um amor que vale a pena lutar, se sacrificar e vencer. O período da gravidez e do pós-parto provoca mudanças físicas e psicológicas profundas nas mães. O 1º e 3º semestre, bem como as 4 primeiras semanas do pós-parto, são os que as mulheres são mais acometidas por transtornos mentais. A depressão pós-parto, ou também chamada de depressão puerperal, é uma condição clínica grave e de extrema importância e incorre em condições prejudiciais, tanto para a mãe, como especialmente para o desenvolvimento cognitivo, social, emocional da criança. Esse quadro é um dos diversos transtornos afetivos do pós-parto. Ele afeta de 10 a 15% das mulheres no puerpério. No Brasil, até 25%.
e estima-se que de 25 a 35% das mulheres grávidas apresentam sintomas depressivos, especialmente no terceiro trimestre. As mulheres que apresentaram quadros de DPP previamente possuem uma maior chance de até 50% de desenvolverem novamente. É importante destacar que cerca de 80% das gestantes experienciarão a chamada disforia puerperal, ou baby blues. Desses 80%, estima-se que 20% desenvolverão a DPP. A disforia puerperal se caracteriza por um quadro de tristeza e de emoções voláteis, em que a mãe se sente desmotivada, sem ímpeto de cuidar de si mesma e do bebê. Pode ter início na primeira semana e durar um mês. É decorrente das drásticas mudanças de vida e por disfunções hormonais, geralmente de remissão espontânea e autolimitada. Contudo, é essencial o cuidado desses casos para avaliar se há persistência ou intensificação do quadro. Tal a identificação e diferenciação da depressão pós-parto e de outros transtornos do humor no pós-parto para diminuir ao máximo o sofrimento da mãe e as consequências de longo prazo nas crianças. Dentre os resultados adversos nos bebês estão relacionados problemas posteriores de conduta, incapacidade de formar ligações seguras, comprometimento da saúde física e episódios depressivos, mas, acima de tudo, a depressão afeta todas as relações interpessoais, especialmente aquela entre a mãe e o seu bebê. A discussão desse tema deve ser ampla e aberta, quebrando os imensos tabus e estigmas que envolvem o puerpério e a maternidade, de forma a deixar claro que essa doença não é motivo de vergonha e deve ser tratada o quanto antes para garantir a integridade física e emocional de todos os envolvidos nessa nova família. Alguns sinais e sintomas são de extrema importância na hora de diagnosticar uma depressão pós-parto, como, por exemplo, tristeza profunda, choros frequentes, desânimo, sensação de desamparo, solidão, dificuldade de demonstrar amor para com o recém-nascido, dificuldades na hora de executar as funções básicas do dia a dia e dificuldade de se concentrar, por exemplo. Esses indicam um adoecimento psíquico da mãe que acontece principalmente nos primeiros 30 dias do puerpério. Não há uma única causa para essa doença. Fatores físicos, emocionais e também do estilo de vida da mulher podem contribuir e influenciar no seu surgimento. Além dessas causas não lineares, a queda dramática dos hormônios estrogênio e progesterona contribuem no caso. O período gravídico puerperal é a fase em que tem a maior incidência de transtornos mentais das mulheres, que também junto a uma privação de sono, alimentação que não está balanceada, também o cansaço e também às vezes a falta de apoio do parceiro, eles influenciam nos fatores que já eram de sono, de dificuldade de socializar, então isso tudo acaba gerando um transtorno na mulher. Mas e agora? Depois de identificar o comportamento, entender melhor o que é, sua frequência, causas, sinais de alerta da depressão pós-parto, o que fazer? Como buscar ajuda? Como sair dessa situação? É de conhecimento científico comprovado os benefícios do tratamento terapêutico em casos de depressão pós-parto, para que assim a mãe ela tenha um ambiente onde consiga dividir suas questões, refletir e através também do acompanhamento psiquiátrico com a utilização de medicações consiga reverter esse quadro, mas é preciso de paciência para que o tratamento consiga evoluir de maneira adequada. Da descoberta da gravidez até a chegada do bebê, a mãe enfrenta um período marcado por muitas mudanças. São transformações biológicas, hormônios oscilantes,
alteração no corpo, além de comentários de amigos e família sobre os cuidados do bebê, que em muitos casos apenas 9 meses não são suficientes para se acostumar. Desde o nascimento do bebê, o pai, a família e os amigos podem ajudar não apenas nos cuidados com o recém-nascido, como também encorajar a mulher, apoiando-a e ajudando-a a procurar um psicólogo caso perceba que algo não está bem. Alguns fatores são bem evidentes no quadro de depressão pós-parto, sendo eles flutuação do humor, preocupação exagerada com o bem-estar do bebê e com a própria competência nos cuidados, medo de ficar sozinha com o bebê, ideias obsessivas, que são verbalizadas ou não em fazer mal ao bebê ou a si mesma, dificuldades de estabelecer uma ligação afetiva com o bebê. As opções de tratamento incluem tanto a psicoterapia como, em alguns casos, uma terapia farmacológica. A psicoterapia é importante porque a mulher vai ter um espaço de acolhimento onde pode falar sem receio algum de julgamento o que sente, pensa ou fala. A psicoterapia cognitivo-comportamental vai ajudá-la a identificar e modificar os padrões de pensamentos disfuncionais, trabalhando as crenças popularmente difundidas associadas à maternidade, além do impacto da gravidez e do nascimento de um filho na vida da mulher. Trabalhará também as relações interpessoais que vão do ambiente de trabalho até novos relacionamentos afetivos. A prática nos ensina que o melhor tratamento é multidisciplinar, ou seja, médico, psicólogo e família. De acordo com relatos de algumas puérperas, pode-se perceber a falta de conhecimento sobre como e quando agir diante do aparecimento de sintomas da depressão pós-parto e a própria negação quanto a isso. Lembramos então que caso você conheça alguém que apresente sintomas ou se sinta assim, peça para que lhe acompanhe até a uma unidade básica de saúde para que haja o encaminhamento necessário para a melhora. Outro aspecto muito importante é a rede de apoio, que nada mais é do que um grupo com algumas pessoas, seja amigos, familiares, que dividem os cuidados do bebê, para que assim a mãe não fique sobrecarregada, tenha algum tempo para si e não se esgote. E por fim, é importante ter em mente que é apenas uma fase. Como foi visto anteriormente, muitas mães passaram por essa situação e hoje lembram apenas como um momento superado.